Meus caros CACDistas, estamos de volta aqui nos estúdios do Rio de Janeiro, com meu grande amigo, professor de História, nosso Olá, queridíssimo camaradas, futuros Daniel diplomatas, Araújo. estamos aqui. São todos teus, meia hora agora de História do Brasil, na Vamos preparação para o CACD. Boa Obrigado. sorte, professor. Vamos lá, Guilherme. Bom, olá, camaradas, futuros diplomatas, estamos aqui, não é, ao vivo, no Rio de Janeiro, nos nossos estúdios. Então, há muito tempo que a gente não tinha esse logo do Clio, a camisa, então é bom estar aqui com vocês. Novidade para mim, né? Porque antigamente eu fazia o curso online e ouvia vozes, né? Lia mensagens. Agora eu estou vendo alguns de vocês, para mim estão aparecendo aqui. Porra, aí sim, já apareceu um rubro-negro já. O cara veio devidamente fardado, né? Então, não. Peraí, não, mas aí é o rubro-negro de. Não, aí não. Aí é o Não, tudo bem. É o campeão de 1900, é o campeão da Série B de 1987. Parabéns, né? Eu respeito muito vocês. Gente, olha só. Abra a câmera, vamos lá, que senão eu me sinto muito sozinho aqui. Então, como o Guilherme falou, eu vou ficar com História do Brasil, né? Então, essa meia horinha. E é muito interessante, cara, porque assim, a gente já vai assistir a Clio há um bom tempo. E sempre que eu faço Dia Clio, eu venho com aquela tensão. E aí, o que eu vou falar? Né? Quais são as dicas? E esse ano, basicamente, bom, preparei algumas questõezinhas para você. Aí, o Robson, só não soltou ali, mas eu acho que eu vejo pelo... Não tem problema não, que a gente tem um cronômetro aqui que baliza, né, os nossos 30 minutos. E eu fiz algumas questões, eu preparei algumas questões de Era Vargas para vocês, que eu acho que é um tema quente. E selecionei alguns outros temas aqui no meu celular, que eu tô velho, tá? Eu já tô velho, apesar dessa cara de novinho, eu tô velho, muitas vezes eu esqueço. E aí eu vou lembrando de alguns temas, eu falo, poxa, isso daqui pode cair. Não, esse daqui eu acho que vai. Então, eu vou fazer as questões e depois eu vou trazer... Opa, tá aqui o nomezinho, tá aqui. Né? Vou fazer as questões e vou trazer alguns outros temas para a gente debater. Beleza? Então, vamos lá. Robson, solta as questões para eles. Vamos fazer isso? E aí a gente mata as questões, conversa. As questões são, né, sobre Era Vargas e a gente vai conversando sobre alguns outros temas. Vem cá, vocês têm alguma dúvida, algumas coisas que vocês queiram falar sobre a história do Brasil? Faz o seguinte, manda mensagem, beleza? Sim? Sim? Responda alguma coisa. Porra, beleza, ótimo. Então vamos lá. Robson, bota aqui. Bom, vou lendo. Antes dele começar, né, antes dele colocar ali, eu já tenho aqui. Eu botei assim, ó. Segundo Amado Servo, durante o período conhecido como a Era Vargas, a política exterior é formulada a uma nova percepção do interesse nacional brasileiro. À luz desse contexto, assinale os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Então, vamos lá. 1. Tendo-se reduzido o preço do café 280% entre setembro de 29 e agosto de 1930, o Brasil teve dificuldades em cumprir o pagamento tanto de importação quanto de empréstimos no início da Era Vargas. Bom, eu acho que você deve ter percebido o seguinte. Bom, professor, os números são inflacionados. Tem chance de cair um número 280 e ser 270 e isso fazer com que a questão esteja errada? Se acontecer isso, é porque a banca errou, tá? Já aconteceu de a banca errar alguns números e aí o aluno ir lá e fala, ó, isso daqui está errado. O gabarito vem como verdadeiro e fala assim, isso daqui está errado. Não é 280 não, é 270. E a banca tem que mudar o gabarito. Isso já aconteceu. Mas não é intenção da banca, não vai ser proporcional errar um número como esse. Então, se está 280%, amigo, acredita no 280%. Tá? Porque aí você fala, pô, mas e se a banca tiver errado? Aí é aleatório. Aí a gente não tem como mensurar. Não tem como trabalhar com isso. Então, assim, não é típico da banca fazer isso. Vamos ver o resto. Vamos ver o contexto. Vem cá, tem crise de 29. Há possibilidade de cair o preço do café? Claro que vai cair o preço do café. O Brasil vai ficar endividado? Vai. O Brasil vai ter dinheiro para pagar sua dívida? Não. Então, assim, não tem nenhum problema de você assinalar a questão como correta. Beleza? Robson, para ele está sendo... então beleza. Então,
o item 1 está correto. Vamos para o item 2. Então, vamos lá. Tá no chat, beleza. 2. Fruto da combinação de pressões nacionalistas e a xenofobia contra imigrantes japoneses, é aprovado o artigo 121 da Constituição de 1934, que limita a entrada destes a 2% anualmente, sendo esta a única nacionalidade a sofrer sanções do governo constitucional. Vem cá, qual é o erro desse item? O erro desse item é você falar que é algo voltado apenas para japoneses. Por quê? Porque você pode dizer que todos os estrangeiros têm essa limitação, tá? Então, o erro nessa questão é falar que é somente para os japoneses, tá? Qualquer estrangeiro vai ter o seu número limitado de imigrantes. Isso é muito interessante. Por quê? Porque no seu livro, A Invenção do Trabalhismo, a Ângela de Castro Gomes, ela fala ela toca nesse ponto. O que a Ângela de Castro Gomes fala? Que essa era uma demanda dos trabalhadores brasileiros desde os tempos da Primeira República. Então ela fala o seguinte: qual é a grande genialidade do Vargas? A grande genialidade do Vargas é pegar algumas demandas dos trabalhadores brasileiros, demandas que vinham dos tempos da Primeira República, dos primórdios da industrialização do Brasil, e implementar. O que ela fala? Que as medidas que o Vargas toma são medidas que têm respaldo nos anseios dos trabalhadores e que, por isso, os trabalhadores se sentem efetivamente contemplados pelas medidas da Era Vargas. Beleza? Fale. Tem dúvida? Tem dúvida? Então vai lá. Na câmera 2? Tá. Então vou ficar aqui, vou respeitar a marcação e estou na expectativa. Pode ir? Então vou. Então, falo para vocês que a questão da limitação dos estrangeiros era uma demanda dos trabalhadores brasileiros desde a Primeira República e o que o Vargas vai implementar, o governo Vargas vai implementar a partir da Constituição de 1934, beleza? É a nacionalização do trabalhador. Bom, vamos para 3. Aí quando vier as perguntas, eu leio depois. Ao longo de todo o período conhecido como Era Vargas, o Brasil pratica a liberalização do comércio como uma forma de atrair divisas e obter mercados tanto na Europa como nos Estados Unidos. Vamos lembrar que, num primeiro momento, você tem, sim, essa ideia de que a liberalização é o que a gente chama de ilusão cambial, né? É você acreditar que, não, se a gente abrir o Brasil para atrair divisas, o Brasil vai promover o seu crescimento econômico, mas no primeiro momento eles até acreditavam nisso. Mas, a partir de 1935, o governo brasileiro vai perceber que o nacionalismo era importante, tá? Então, você tem o Brasil denunciando aquelas cláusulas de nação mais favorecida. O Brasil tinha assinado uma série de acordos desse tipo no início da Era Vargas. A partir de 1935, o governo brasileiro percebe também que você tem, no mundo inteiro, uma onda de protecionismo econômico. Professor, como é que o Brasil vai fazer para se livrar dessa cláusula? Simples. O governo brasileiro vai dizer o seguinte, que como não há reciprocidade, o governo brasileiro é levado a sustar, a acabar com essa cláusula da nação mais favorecida, e aí você tem uma série de outros acordos bilaterais sendo assinados. Beleza? Então, o item está errado. Vamos para a última, que aí eu abro para a pergunta de vocês sobre essas questões, trago alguns temas, abro para outras perguntas, então vamos lá. Vamos para 3. Olha só, a 3 não, a 4. Em deferência às posições que as delegações britânicas e soviéticas assumiram, os Estados Unidos retiraram seu pedido de exame da inclusão do Brasil como 6º membro permanente no Conselho de Segurança do órgão da paz, que seria criado no pós-guerra. Essa é uma história muito legal. E tem um livro que eu sempre recomendo para vocês,
que é o livro do Eugênio Vargas Garcia, Sexto Membro Permanente, o Brasil e a Criação da ONU. Ele faz um exame muito... Vem cá, alguns de vocês que estão com a câmera aberta já leram esse livro? Alguém já leu? Tem um cara aqui que falou assim, ó, eu li. Gostou do livro? Gostou? Mais ou menos, é mesmo, cara. Pô, achei a leitura tão legal. Eu gosto muito de ler o Eugênio Vargas, sabia? Eu acho que ele é um cara assim, poxa, bem... Eu acho a forma como ele escreve muito fácil das pessoas. Eu tenho uma dificuldade, porque historiador escreve para historiador, não sei se você sabe disso, né? Por isso que jornalista, quando faz às vezes de historiador, é best-seller, né? Então, eu acho que ele escreve de forma muito fácil, sabe? O outro, o de barba, tá rindo. Tu é historiador, não é? Não? Ah, tá. Pensei que você fosse historiador, porque historiador sabe que é isso. Fica um querendo mostrar que é melhor do que o outro, escrevendo rebuscado, fazendo 1000 citações, né? Historiador tem uma coisa, cara, ego. Ego grande. É pobre, não ganha nada, mas tem um ego do tamanho do mundo, cara. Enfim. Mas eu acho que ele escreve muito bem, sabe? E o que ele faz? Ele faz um exame do que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ele pega muita coisa do Gerson Moura, ele cita o Gerson Moura, ele fala da equidistância pragmática e tudo mais, fala da importância do Brasil, do contexto da política de boa vizinhança, e ele pega aquela visita que o Roosevelt faz à base aérea de Natal e está chegando, olha só, eu vou ter que ir lá na frente que eu estou cego, estou velho. Estou falando sério, eu tenho 1,5 de miopia, cara. Não vou conseguir chegar ali nunca, né? Eu vou ter que me aproximar ali. Mas, enfim, ele pega aquela visita do Roosevelt, base aérea de Natal, que acontece quando ele está voltando da conferência de Casablanca, e ele lembra que o Roosevelt ali sinaliza que o Brasil poderia ser útil no Conselho de Segurança do órgão que iria ser criado. Lembre-se que ainda existia uma mácula do Brasil com órgãos de paz. Lembra que o Brasil saiu de forma traumática do Conselho Executivo da Liga das Nações. Então, o Vargas via nessa promessa do Roosevelt uma forma dele dar a volta por cima. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Uma forma dele dar a volta por cima. E tipo, cara, vou colocar o Brasil, né, no órgão, no Conselho Executivo desse órgão que vai vir. Beleza. Isso aconteceu em janeiro de 1942. Em janeiro de 43, desculpa. Beleza. Em 44, você já tem a conferência de Dumbarton Oaks, e ali você tem uma resistência muito grande da Inglaterra, que tinha uma alegação muito interessante. Qual era a alegação da Inglaterra? Olha, Estados Unidos, se vocês colocarem o Brasil, eu estou ferrado, porque a Austrália participou de forma muito mais assertiva que o Brasil na Segunda Guerra, os canadenses também, e eles não vão ter assento. Você vai me deixar numa posição muito desconfortável com o Commonwealth. E os soviéticos pensavam o quê? Mais um voto para os Estados Unidos. O Brasil está completamente alinhado aos Estados Unidos. Então não era interessante para a União Soviética. Por isso, o Roosevelt é recomendado, ele ainda estava vivo, e aí o secretário de Estado falou assim, melhor deixar isso de lado. O Roosevelt falou, olha, eu prometi para o Vargas, eu deixo de lado, mais à frente a gente volta a tocar no assunto. Só que o Roosevelt morre em abril de 1945, então ele não tem como tocar nesse assunto depois, beleza? É isso que acontece, e o Brasil vai ficar de lado, então tá tudo certinho aqui na questão, beleza? Vamos lá, que a Mariana tá com a câmera aberta, Mariana? Não? Então, não tenho como saber quem é a Mariana. Mariana falou o seguinte, no começo do comércio compensado com a Alemanha, vamos só lembrar o que é o comércio compensado, Brasil e Alemanha vão trocar produtos, né? E aí a medida para saber o valor do produto que o Brasil está vendendo e que a Alemanha e que o Brasil está comprando são os marcos de compensação.
Vira e mexe, isso cai em TPS. Eu lembro de cabeça agora, TPS 2013, questão número 4, na época era só 5 questões de história do Brasil. Questão número 4 era uma múltipla escolha e os marcos de compensação eram o gabarito da questão. Depois tu dá uma olhada aí. Então ela está falando assim, ó, no começo do comércio compensado com a Alemanha, o primeiro interesse deles era o café ou o algodão. Cara, era mais matéria-prima. Tá bom, Mariana? Era bem mais matéria-prima, mais pesada. Tanto que, assim, o Brasil tinha muita dificuldade, muito cuidado de não colocar o café no comércio com a Alemanha. Por quê? Porque o café estava dentro dos produtos que você tinha. O algodão, sim, mas o café não. O café estava dentro daqueles acordos com os Estados Unidos. Lembra que o Brasil assinou o acordo comercial com os Estados Unidos em 1935? Então, o café era um dos produtos contemplados. E essa era uma preocupação do Vargas. Quando os norte-americanos, em 1938, falaram assim, vem cá, vocês estão fazendo comércio compensado com a Alemanha. Isso não é legal. O que o governo brasileiro faz? Fica tranquilo, por quê? Porque os produtos que a gente está trocando com a Alemanha não estão dentro do acordo de 35. Então, essa era uma preocupação do governo brasileiro para não, digamos assim, melindrar os Estados Unidos. Tá bom? Vamos lá. Professor, por favor, daria para fazer uma revisão dos... Rapaz, todos eles não tem como, porque é muita coisa. Tipo, Washington... Então, eu preferiria... A questão do Washington Luiz. Eu pensei, eu juro para você que eu pensei, só que eu não tive tempo. Eu tinha um projeto de fazer um presidente da Primeira República por semana e postar lá no Café História. Eu tive essa ideia. Só que eu não tive como fazer devido ao tempo, né? E aí eu coloquei no Café História só o Marechal Hermes, o bairro Operário e tudo mais. Por exemplo, o Washington Luiz, para vocês, o que é mais importante do Washington Luiz? Eu acredito que é a gestão do Olinto Magalhães, não é? A questão da política externa brasileira nesses tempos e a política externa brasileira mais voltada para os interesses americanos. O governo brasileiro, já no governo do Washington Luiz, tratava de 2 temas que depois vão ser importantes no início da era Vargas, que é a questão de Letícia, aquela disputa territorial, não é, entre Peru e Colômbia. Então, o governo brasileiro já estava preocupado com a questão de Letícia e também com a questão do Chaco. Tá? Então, isso já estava no radar do governo brasileiro. Eu acho que vocês têm que ir nesses governos no menos óbvio. Tá? Lembrando, o governo vamos de trás para frente. Da frente para trás, sei lá. Né? O governo do Arthur Bernardes, lembrar da saída conturbada da Liga das Nações, que eu acabei de falar. Lembra, a Alemanha entra na Liga das Nações e o governo brasileiro, o Brasil, era um dos membros eleitos do Conselho Executivo da Liga das Nações. E o governo brasileiro falou o seguinte, beleza, a Alemanha vai entrar, mas a gente também quer um assento permanente. E isso gera uma celeuma dentro, né, do Conselho Executivo. O governo brasileiro barra a entrada da Alemanha, fica numa situação constrangedora e aí depois pede para sair. Então, no governo do Arthur Bernardes, eu destacaria isso na política externa e na política interna eu destacaria o tenentismo. Né? O tenentismo é muito importante aí como abalo. No governo do Epitácio Pessoa, começa o tenentismo, né? Lembra que o tenentismo é do final do governo do Epitácio Pessoa, depois das eleições do Arthur Bernardes. No governo do Epitácio Pessoa, eu também dialogo com o Eugênio Vargas Garcia. O Eugênio Vargas tem um livro que ele fala sobre o Brasil e a política exterior brasileira na década de 20, e eu ressaltaria no governo do Epitácio Pessoa a contratação da missão militar francesa, né? Então, os militares franceses vão vir aqui ensinar a gente a fazer guerra. A missão naval americana é de 1922, eu acho que é do iniciozinho, do finalzinho do governo Epitácio Pessoa, início do governo Washington Luiz, não tenho muita certeza quando ela vai ser contratada em 22, mas eu não tenho certeza do mês. Tenho quase certeza isso, Epitácio Pessoa. Colocaria do Epitácio Pessoa em termos de política interna,
Esses são os 2 pontos. Eu colocaria as missões militares como 2 pontos, como principal ponto. E, na política externa, o que o Eugênio Vargas fala que é uma ilusão. O Brasil fica muito satisfeito, é o que ele chama de uma acomodação pragmática, com o assento permanente no Conselho Executivo da Liga das Nações e o fato do Brasil participar da Liga das Nações. O Brasil ficou muito satisfeito com isso, abrindo legações diplomáticas no mundo inteiro e tudo mais. Então, ele fala disso. Cara, antes, no governo do Venceslau Braz, eu falo que é o primeiro governo do revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, e a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Eu acho que seria o ponto mais importante para vocês lembrarem, tá? O governo anterior é o governo do Marechal Hermes da Fonseca, é o governo que tem a morte do Barão do Rio Branco, e o Lauro Miller assumindo a chancelaria brasileira. É o governo que você tem a política das salvações e o presidente militar tentando desarticular, não é, digamos assim, a política dos governadores. Então, esse é um ponto interessante. No governo do Afonso Pena, é o governo em que você tem o governo brasileiro, o Estado brasileiro, o governo federal, assumindo os prejuízos da política de valorização artificial do café. É o Afonso Pena que vai pagar a conta do convênio de Taubaté, que é de 1906. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante do governo do Afonso Pena. Em termos de política externa, você tem, né, o Telegrama 9 e algumas tensões com a Argentina, né, entre os Sebadios e o Barão do Rio Branco. Depois dá uma olhada nisso, que é bem interessante. Né? É quando a gente assina o tratado de limites também com a Colômbia. No governo do Washington, do Rodrigues Alves, é o governo das reformas Pereira, é o governo da reforma Pereira Passos, é o governo em que o Barão do Rio Branco é chamado, né, ele vai de 1902 a 1906, o Barão do Rio Branco é chamado para ser chanceler brasileiro. Então, todos aqueles desafios do Barão e soluções do Barão do Rio Branco, você poderia colocar no governo do Rodrigues Alves. Isso é muito importante para vocês. O governo do Campos Salles, eu vou parar por aí, tá? Porque senão eu não trabalho de outros pontos. No governo do Campos Salles, eu trabalharia, em termos de política externa, a estruturação da política dos governadores, que caiu nos últimos TPS. Né? E, em termos de política externa, as tensões que crescem com relação ao Acre. Tá bom? Vamos lá, professor poderia falar um pouco sobre a geração de 1870? Isso já caiu em terceira fase. Né? No ano passado, na terceira fase, tiveram 2 questões que você poderia falar da geração de 1870. Basicamente é o seguinte, em 1868, os liberais, que na época era um gabinete progressista, né, o Partido Progressista, é retirado do poder. Né? Dom Pedro tira os liberais e aí você tem 10 anos de conservadores no poder, de 1868 a 1878. O que a Ângela Alonso fala? Que os jovens filhos de liberais, eles não têm acesso ao poder. Eles têm dificuldades para conseguir os principais cargos no Império do Brasil. E a Ângela Alonso diz que esses jovens filhos de liberais, eles vão se associar a um bando de novas ideias que vem da Europa. Abolicionismo, evolucionismo, republicanismo, darwinismo, enfim. E ela diz que o Império tem muita dificuldade em assimilar essas novas ideias que vêm da Europa. E que essa geração de 1870 é um dos motivos para a crise do Império. Beleza? Robson, tem mais alguma? Mais uma, vamos lá. Yuri Ferreira, professor, tem como comentar sobre os cargos biônicos na ditadura que o governo começou... Cara, na verdade, eu acho que você deve estar falando dos senadores biônicos. O que eram senadores biônicos? Quando você tem o Pacote de Abril de 1977, que é um conjunto de ações do governo Geisel para tentar impedir o crescimento do MDB, uma das medidas do Pacote de Abril é a criação dos senadores biônicos. Eram 3 senadores por estado. Tá? Na eleição de 74, um foi eleito, e aí o MDB tem maioria. E nas eleições de 78 seriam 2 eleitos pelos estados. Desses 2, um seria eleito pelo voto indireto, o que favoreceria a Arena.
como isso era artificial, o pessoal chamou de, a população, né, chamou de os senadores biônicos, os senadores artificiais. É isso, beleza? O que mais, Robson? Tem mais alguma? Tem mais alguma? Mais uma? Vamos lá. Só porque para dar tempo para fazer o Marcos Vinícius. O professor consegue... Cara, eu consigo tudo, Marcos Vinícius. Né? Eu consigo tudo. Nem tudo, mas vamos ver. Consegue fazer um breve resumo da política externa do segundo reinado? Cara, aí você, em 6 minutos, já tem como. A política externa do segundo reinado, eu tenho em mente, juro, eu tenho em mente um curso de, sei lá, 3 horas e meia, não é, de política externa do segundo reinado, mas assim, o que eu posso falar para você é que os principais temas seriam, bom, na década de 1840, o Brasil tem que resolver as tensões com o Rosas, da Argentina, e resolver o problema que tinha no sul do Brasil com a Revolução Farroupilha. Vamos fazer a paz de Poncho Verde, ou Ponche Verde, 1845. Nós vamos nos aproximar de Colorados, no Uruguai, e do Urquiza, na Argentina. E a partir dessa aliança, entre 1851 e 1852, nós vamos fazer uma intervenção no Uruguai e colocar o Rivera no poder. Em 1851, o Rivera no poder no Uruguai, e depois o Rivera vai assinar um acordo de limites com o Brasil, que já caiu em TPS 2018. Em 1852, nós vamos derrubar o Rosas e vamos colocar o Urquiza no poder. Na década de 1850, nós temos uma Pax brasileira no Prata. Entre 1861 e 1862, o Francisco Doratioto fala que nós temos um ano da virada, o Brasil perde a influência sobre o Uruguai e perde a influência sobre a Argentina, e aí a gente começa a ser incomodado com a projeção do Solano Lopes. Isso vai gerar atritos que levam à Guerra do Paraguai. Beleza? Acho que isso é um bom resumo para vocês. Marina, professor, não é uma pergunta, é um agradecimento. Ah, obrigado, cara. Obrigada. Você agora partiu meu coração. Obrigado, Marina. José Maria de Carvalho foi um ponto de virada para mim. Também todas as curiosidades históricas. Pô, legal, maneiro. Olha só, Marina e turma, lá no Café História, eu postei sobre 3 conceitos do José Maria de Carvalho. Eu falei de cidadania em negativo, os bestializados, e falei também do Teatro das Sombras. Só tem um problema, né? Tem mais... Já acabou? Mas eu tenho 3 minutos ali. Calma aí. Eu vou ter que negociar aqui com o meu chefe. Meu chefe já está querendo... Calma. 4. Coloquei esses 3 conceitos lá e depois dei uma olhada, porque pode servir do José Murilo de Carvalho, já que você falou, ele morreu há pouco tempo. Última. Quais são os temas quentes? De colônia. Cara, não preparei nada de colônia para vocês, não, mas assim, limites, tá? Limites é um tema sempre quente de colônia. Quando cai, derruba muita gente. O que eu tinha preparado para vocês nesses 3 minutos? Eu queria trazer 3 temas que eu acho que, sei lá, eu apostaria. Primeiro, a gente está fazendo 50 anos da Embrapa. Hoje teve uma longa entrevista da diretora da Embrapa, é a primeira mulher a ser diretora da Embrapa. E a Embrapa ela é fundamental para que você tenha uma agricultura tão pujante brasileira lá fora. Ah, professor, por que você está falando da Embrapa? Porque, se eu não me engano, foi o TPS 2019 ou o TPS 2021 que caiu um itemzinho de Embrapa. Na última questão, era uma questão sobre temas contemporâneos brasileiros e caiu Embrapa. Então, isso pode ser... dá uma olhadinha nisso, tá? Pioneirismo da Argentina. O pioneirismo da Argentina, tanto no reconhecimento da independência do Brasil, é uma coisa que vem aparecendo muito nos últimos TPS. Eu acho que você tem que prestar atenção. Sempre cai a independência do Brasil. Sempre. Tá? Tem uma questão de independência do Brasil. E o pioneirismo argentino, eu acho que é algo que está madurinho para cair de forma mais ostensiva. A Argentina foi pioneira tanto na independência como no reconhecimento da República. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que se ligar. Milagre econômico. Há muito tempo não cai ditadura civil-militar. Eu acho que esse ano vai voltar a cair. Assim, meu palpite é que algumas barreiras que a gente tinha nos últimos 4 anos vão cair. A ditadura militar é uma dessas barreiras.
Outra aposta minha é que o TPS vai voltar a atenção para a África e para a Ásia. Então, por isso, assim, não só milagre econômico é uma coisa que eu acho que pode voltar a cair, e lembra que o milagre econômico vai de 68 a 73, é um dos temas mais quentes de ditadura civil-militar. Agora, eu também falaria do Tratado de Amizade Brasil e Portugal, que foi assinado em 1953, está fazendo 70 anos esse ano. Não gosto de data, não, mas sobre isso, eu acho que esse Tratado de 53, ele pode levar a relação entre Brasil e Angola. O Lula está hoje lá em Angola, e vamos lembrar que o Brasil foi o primeiro país grande a reconhecer a independência de Angola. Juro, Guilherme, que é o último ponto. Qual o último ponto que eu queria falar para vocês? Em 1972, nós tivemos a Conferência de Estocolmo, a Conferência do Clima. É muito interessante a gente perceber, e claro que o pessoal de PI fala sobre isso, a virada do Brasil como um país que era atacado por ser um país que desmatava, que não estava nem aí para o clima, para o Brasil depois virar uma referência na preservação ambiental. Gente, meu tempo acabou, queria ficar mais tempo com vocês, agradeço o carinho, eu não tenho como agradecer o carinho que vocês sempre mostram nas redes sociais e nos e-mails, e boa prova para todo mundo, beleza? Beijos, tchau, tchau.